Fala aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, dessa vez falando um pouco da trigonometria, tá? A gente também vai trabalhar o triângulo retângulo, né? Como a gente viu em vídeos anteriores aí sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Então todo tipo de estudo que a gente vai fazer agora também vai estar dentro do triângulo retângulo, certo? E o que vem a ser essa trigonometria? É o estudo das razões entre os lados do triângulo retângulo, tá? Então, para a gente poder fazer esse estudo dessas razões, a gente vai precisar destacar mais algumas coisas que serão necessárias para a gente fazer nossos cálculos, tá? Então, vamos supor aqui que esse desenho aqui ele represente um triângulo retângulo, tá? Que você tem um ângulo reto, característica de qualquer triângulo retângulo, ele tem que possuir esse ângulo de 90 graus. E agora a gente vai ter que analisar, vai ter que observar a partir de um ponto de vista de um outro ângulo interno, diferente do de 90 graus. Então vou chamar esse ângulo de θ. Ele pode ser qualquer valor aí, né? Menor do que 90 graus, tá? Então é a partir desse cara que a gente vai começar fazer as análises e também dar alguns nomes para poder diferenciar os nossos cálculos, certo? Então, basicamente a gente tinha o quê? Que o maior lado era a hipotenusa, tá? Aqui é a minha hipotenusa. E os outros dois são catetos. Isso ainda continua, tá? Só que agora a gente vai precisar diferenciar, porque como o estudo ele tem a ver com as razões, vai ter razões aí que eu preciso de um nome diferente para poder fazer a relação correta, tá? Então a gente vai ter que acrescentar mais dois caras aí, dois nomes na nomenclatura para poder diferenciar. Então a partir desse ângulo, o cateto que está oposto a ele, ó, que está na frente dele, que seria esse lado aqui, esse cateto, como o nome já diz, né, que está oposto, então a gente vai chamar ele de cateto oposto, tá? E o outro cateto, que é o cateto que está do lado do ângulo, vamos dizer assim, né, é o cateto adjacente, certo? Então aí eu já te dou uma boa dica, para tu não confundir quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Primeiro tu procura o cateto oposto, que vai estar oposto ao ângulo que você vai estar tomando como referência, certo? Então, você teria esse ângulo aqui como o cateto oposto. O outro só pode ser o cateto adjacente, já que a gente só tem dois catetos no nosso triângulo, beleza? Então, continuando aqui, o que vem a ser, de fato, essas relações, né? O que é que a gente vai trabalhar nessas relações, tá? Então, essas relações é o que a gente chama de relações de seno, cosseno e tangente, certo? E o que significa esses três nomes aí, né? Eles nada mais são do que valores constantes que são derivados das razões dos lados em do triângulo retângulo, certo? Então, esses valores constantes a gente tem em todos os triângulos retângulos. As relações que a gente monta com as razões desses triângulos, dos lados do triângulo, né? Ela vai ser constantes para todo triângulo que obter aquele ângulo interno, que tiver aquele ângulo interno. E a prova disso seria a ideia de trabalhar semelhança de triângulos, tá? Foi através da semelhança de triângulos que foi construída essa relação trigonométrica, né? O seno, o cosseno e a tangente, tá? Mas eu não vou me estender muito a essa demonstração, a essa explicação, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e o nosso objetivo aqui é só passar o conteúdo para vocês, tá? Então, recapitulando, né? Sempre que você vai trabalhar a trigonometria, você vai ter que trabalhar um ângulo interno de um triângulo, tá? Contanto que não seja o ângulo de 90, tem que ser os outros dois ângulos, algum dos outros dois, certo? Então já guarda isso na mente de vocês, beleza? Então, continuando aqui, ó. Então vamos dar os nomes, né? O que é seno, o que é cosseno, tá? Então seno, nossa primeira relação,
vai ser a razão, né, como a gente estava vendo, que são razões construídas com os lados do triângulo. O seno de θ, que eu estou chamando o ângulo de referência, vai ser a razão entre o cateto oposto e a sua hipotenusa. Tá? O cosseno vai ser a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, que vai ser o nosso cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então, essas três relações aí, vocês precisam estar bem afiado aí, porque nas provas eles não vão colocar esses valores, né? Nem vestibulares, concursos. Você tem que estar bem na mente essas três relações, tanto a do seno quanto a do cosseno e a da tangente. Tá? E θ, como eu já havia falado, é o ângulo interno que você vai utilizar. Então, basicamente é o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, dois triângulos retângulos com o mesmo ângulo interno, essa relação de seno de cateto oposto dividido pela hipotenusa vai dar sempre o mesmo valor. Tá? Por isso que vem a ideia da semelhança de triângulos. Porque se eu pego um triângulo, vou desenhar rapidinho aqui. Se eu pego um triângulo aqui, retângulo, e pego um semelhante a ele, um pouco maior, tá? Se aqui for θ e aqui for θ, os dois triângulos retângulos, então a gente diz que eles são semelhantes. Logo, a razão que eu fizer desse cateto com a hipotenusa vai dar o mesmo valor desse cateto com essa hipotenusa. Tá? Então, por isso que a gente diz que essas relações são valores constantes, certo? Então, você teria uma gama de ângulos aí, né? Partindo de 1 grau até 89 graus, tá? Que é o tipo de unidade para se medir ângulo que é mais cobrado assim nas provas de ensino médio, certo? Você não precisa decorar, lógico, o seno de 20 graus, o seno de 46 graus, você não tem como decorar, porque a tabela é imensa, você teria vários valores aí, né? 89 valores, e multiplicado por 3 ainda, para você decorar tudo isso, os números decimais e tudo, é complexo. Então as provas, normalmente promovem esses valores a vocês, tá? Então não se preocupe com relação a decorar o seno de 39, seno de, sei lá, tangente de 48 e etc. Tá? Existem 3 ângulos que realmente são mais cobrados, mas isso aí a gente vê no próximo vídeo, beleza? Então vamos a um exemplo aqui, tá? Então digamos que você tem aqui um triângulo retângulo com essa medida, né, desse lado aqui, e ele quer saber o valor de x, dado esse triângulo com um ângulo interno de 60 graus. Então, vamos lá. Como é que eu sei que eu vou utilizar seno, cosseno ou tangente? Qual das três eu vou utilizar? Então, para você que está começando, a dica que eu te dou é o seguinte. Começa a nomear os caras. Você começa a dar nome aos lados, que aí fica mais fácil de você fazer a relação. Tá? Então, começa sempre pela hipotenusa. Porque a hipotenusa é o maior lado do triângulo, ou o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho a minha hipotenusa, certo? Os outros dois são catetos. Como aqui não tem nada, não precisa nem, por enquanto, querer nomear esse cara. Mas como eu estou trabalhando esse lado para achar o x, vou nomear ele, né? Isso aqui é um cateto. Como ele está oposto ao ângulo de referência que eu vou utilizar, então isso aqui é um cateto oposto. Tá? Então isso precisa estar na mente de vocês. Qual é a relação que utiliza cateto oposto com a hipotenusa? Então é o seno, certo? Então você vem aqui, ó, seno de 60 graus, né, que é o ângulo que eu estou utilizando. Isso vai ser igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que no caso aqui é o raiz de 3. Tá? Em próximos vídeos eu vou falar também dos famosos ângulos notáveis. Tá? São 3 ângulos que vocês precisam conhecer de fato os valores do seno, cosseno e a tangente deles 3. Apesar de que ultimamente as provas estão colocando esses valores, mas possa ser que você encontre alguma prova em que ele não tenha o valor, tá?
Tanto é que é trabalhada essa ideia de ângulos notáveis, que é para vocês saberem esses valores independente da prova colocar ou não, certo? Mas por enquanto vamos só utilizar o valor, depois eu entro nessa ideia, esse mérito aí dos ângulos notáveis. Mas a gente sabe que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então eu substituo, né? Isso aqui é um valor constante, aí eu vou substituir e fica raiz de 3 sobre 2, e o resto eu repito, né? Igual a x sobre raiz de 3. Bom, isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Uma equação com incógnita do primeiro grau. E a gente resolve isso aqui multiplicando cruzado, né? O famoso meio pelos extremos que os matemáticos tanto dizem. Tá? Então seria 2 vezes x é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3. 2 vezes x a gente sabe que é 2x. Raiz de 3 vezes raiz de 3, como o radical é igual, então você multiplica os números que estão dentro. 3 vezes 3, 9. Então você vai ter raiz quadrada de 9. Tá? Raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Então 2x igual a 3. E para finalizar, vou puxar aqui o espaço, passo o 2 dividindo, né? X vai ser igual a 3 sobre 2. Tá? Então isso aqui, se você quiser dividir 1,5 ou deixar em forma de fração, que normalmente é o que mais cai nas alternativas de concurso, de Enem, de vestibular, vai estar mais em forma de fração. Tá? Então aqui você já encontrou o valor de x para essa situação. Certo? E para encerrar, vamos só mais a um exemplo aqui. Tá? Mais um outro triângulo. Calcule o valor de x. Tá? Então começa sempre colocando o nome nos caras. Pô, hipotenusa, maior lado, tá aqui, né? E agora só sobraram os dois catetos. Então já serve mais uma dica. A única relação que utiliza os dois catetos na razão é a tangente. Tá? Então aqui eu tenho o meu cateto oposto e aqui o meu cateto adjacente. Certo? Então aqui eu vou usar o quê? Tangente. Ou seja, tangente do ângulo que eu estou observando, 30 graus, vai ser igual ao cateto oposto, 20, dividido pelo cateto adjacente, x. Tá? Tangente de 30 também é um dos ângulos notáveis, a gente vê isso depois nas próximas aulas. E o valor da tangente de 30 é a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tá? E substituindo, você vai continuar aqui, você tem uma equação também do primeiro grau, fazendo daquele mesmo esquema, né? Você multiplica cruzado, você vai ficar com raiz de 3 vezes x é igual a 3 vezes 20. Certo? Continuando aqui, né? Raiz de 3x você não multiplica dentro, porque o x não tem raiz nele, então seria raiz de 3x. Tá? Isso aqui é o coeficiente do x. E 3 vezes 20, 60. Para finalizar, eu passo raiz de 3. 60 sobre raiz de 3. Bom, como normalmente na matemática a gente nunca deixa um resultado em fração de forma que o denominador seja um número irracional. Então a gente faz uma racionalização, né? Ou seja, eu vou multiplicar e dividir pelo raiz de 3. Tá? Essa é uma técnicazinha que a gente faz só para eliminar esse número irracional do denominador. Tá? Multiplicando em cima, você vai ficar com 60 raiz de 3, né? E embaixo vai dar aquele mesmo resultado do exemplo anterior, né? Isso aqui vai dar raiz de 9, e raiz de 9 a gente sabe que é 3. Tá? E para finalizar, eu posso simplificar aqui, né? 60 eu posso dividir por 3, sobra 20. E aqui sobra 1. Tá? Então, ou seja, o meu resultado final aqui vai ser 20 raiz de 3 metros. Tá? Então, basicamente é isso, galera. O conteúdo básico do que é a parte trigonométrica aí, relações trigonométricas, também como é conhecido nos livros, né? No triângulo retângulo. Basicamente isso aqui, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou fazer mais exercícios e falar também sobre os ângulos notáveis, que eles são muito cobrados. Normalmente são os ângulos mais cobrados nas provas de vestibular, certo? E vocês precisam dar uma decoradazinha. Eu vou passar um esquemazinho para
vocês montarem essa tabela. Não precisa você decorar ela veementemente, que às vezes muita gente tem dificuldade de decorar. Mas se você entender o esquemazinho que eu passo para vocês, vocês montam a tabela na hora da prova e nunca mais esquecem, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu aí, compartilha aí com os seus amigos aí, ajuda a divulgar aí o trabalho e em breve eu vou postar mais vídeos. Valeu!